E aí pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, a gente veio falar de um tema hoje de prolapsos uterinos, prolapsos genitais, prolapsos e a gente vai falar um pouco de incontinência urinária também. Vamos falar por que isso acontece, quais são os principais fatores de risco, se existe alguma classificação ou não e o que fazer, basicamente algumas profilaxias ou tratar isso, beleza? E vocês vão ver que os fatores de risco estão ligados um pouco às profilaxias também, isso ligado no longo prazo. Beleza? Queria saber se vocês não são inscritos no canal. Considera se inscrever no canal. Se você gosta desse conteúdo, saúde feminina, basicamente o nosso canal fala de infertilidade, gravidez e todas as coisas relacionadas ali à saúde feminina. Então, bora pro vídeo. Beleza, pessoal, vamos falar primeiro o que é o prolapso uterino, o que é um prolapso genitais, o que acontece, né? Então, basicamente, quando você olha um pouco da anatomia genital, vou pedir para a Nicole colocar uma foto aqui da anatomia para vocês, vocês vão ver que o assoalho pélvico, basicamente, ele é formado por um osso, basicamente alguns ossos formam ali a pelve óssea da mulher, e todos os órgãos da pelve, né, da parte de baixo do abdômen, do andar inferior do abdômen, estão ali com uma estrutura dentro dessa parte óssea, mas se você olhar na parte inferior, não existe nenhum osso que segura esses órgãos ali dentro da paciente. Então, o que segura esses órgãos ali dentro? Uma série de ligamentos e fáscias, né? Tem uma série de ligamentos, partes de colágeno ali, fáscias e músculos que seguram todos esses órgãos ali dentro do corpo da paciente, dentro da pelve da paciente. Só que existe uma série de fatores de risco ao longo da vida da mulher que podem fazer com que ela sofra pressão nessas estruturas pélvicas. E em algumas situações esses ligamentos, essas fáscias e esses músculos não aguentam e acabam cedendo um pouco, e você tem os prolapsos dos órgãos genitais, os prolapsos dos órgãos pélvicos, beleza? Então basicamente o que é? A saída de um órgão, de uma estrutura ali de dentro da pelve da paciente para fora, por intermédio ali da vagina, do assoalho pélvico da paciente, beleza? Então isso é um pouco da definição. Vamos falar um pouco agora dos fatores de risco. Por que acontece isso? E uma outra coisa antes, para lembrar para vocês. Se você olhar a pelve da mulher, existem 3 compartimentos. O compartimento anterior, o compartimento médio e o compartimento posterior. O compartimento anterior, ele é formado, ele tem ali basicamente a bexiga da paciente, e a uretra da paciente. Então, o aparelho genital, o aparelho urinário da paciente. No compartimento médio, a gente tem o útero, a trompa, todos os órgãos ali, vagina da paciente. E no compartimento posterior, a gente tem o reto da paciente. E todos esses compartimentos, eles têm um contato muito íntimo com a vagina. De novo, eu vou voltar aqui a imagem para vocês da parte vaginal. E eu vou tentar identificar ali para vocês o que é a parte de bexiga, o que é a parte de reto, o que é a parte desses órgãos ali. Beleza? Bom, e o que pode acontecer? Órgãos desses compartimentos podem então ceder, como a gente falou, podem passar por essa estrutura, por essas fáscias, ligamentos, por esses músculos e acabar tendo uma série de complicações. Quais são os principais sintomas? A sensação de uma bola na vagina, a sensação de que está saindo alguma coisa da vagina, a incontinência urinária, muitas vezes a paciente muda ali os ângulos da uretra e a paciente pode perder mais xixi, a paciente pode ter dor na relação sexual, a paciente pode ter dor pélvica. Muitas vezes, em casos muito graves, muito tardios, os órgãos que saem por ali podem se machucar e escoriar. Então tem todos os sintomas e algumas vezes isso pode infeccionar também e causar alguns problemas. Beleza? Bom, vamos para os fatores de risco principal. Bom, imagina o seguinte, todas as coisas que fazem pressão nesses órgãos ali dentro da pelve, de forma crônica ou aumentam essa pressão, fazem com que a paciente tenha fator de risco para esses prolapsos. Beleza? Bom, o primeiro fator de risco, ser mulher. As mulheres, como a mulher tem um assoalho pélvico, a vagina e tem todas essas estruturas ali, você tem um fator de risco só por ser do sexo feminino. Segundo fator de risco, obesidade. Então, as pacientes que têm um pouquinho mais de peso têm complicações no assoalho pélvico. Isso lesa ali algumas fáscias ao longo do tempo. Basicamente, nada mais é do que um peso superior ali nessa musculatura, nesse assoalho pélvico. Beleza? Outra coisa, constipação crônica, o intestino que não funciona bem.
Então as pacientes que não têm o intestino que funcionam bem, elas precisam fazer muita força para evacuar. Claro que isso não é uma vez ou outra, isso é cronicamente, todas as vezes que elas vão ali no banheiro, elas aumentam a pressão intraabdominal e elas pressionam esses órgãos e aí, bem lentamente essas fáscias vão cedendo, esses ligamentos vão cedendo e a paciente tem fator de risco para prolapso. Outra coisa, tabagismo e tosse crônica. Então, tosse, essa paciente vai tossindo várias vezes ao longo de muitos anos, a paciente também pode ter fator de risco. Número de partos, a gente sabe que os partos, e de novo, isso não é uma contraindicação para o parto, mas inúmeros partos podem também lesar a musculatura, o assoalho pélvico, os ligamentos, e a paciente pode ter esses prolapsos, prejudicar. Então, multiparidade, inúmeros partos vaginais, idade avançada, então a idade também é um fator de risco, a mesma ideia. A gente anda de forma supina e ao longo do tempo a gente vai pressionando esses órgãos e essas fáscias. Doenças do colágeno, algumas outras doenças também podem piorar essas situações, beleza? As profilaxias estão muito ligadas a esses fatores de risco, evitar ganhar peso, tabagismo, tosse crônica, há muitas vezes assim, uma boa assistência obstétrica para evitar, por exemplo, complicações e assim por diante, beleza? Bom, já falamos de sintomas, já falamos de fatores de risco, vamos falar um pouquinho de classificação. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês do POPQ. Existem várias formas de classificar, né, as lesões das fáscias. Elas podem ser lesões centrais, lesões laterais, cada uma dessas dá um quadro clínico, mas o POPQ é muito interessante. Eu vou pôr só uma imagem para vocês terem uma ideia. O que a gente faz? A gente coloca pontos específicos de referência na cúpula vaginal, na vagina, no útero, no colo do útero, e conforme esses órgãos descem no assoalho pélvico, a gente consegue estimar o quanto de prolapso que a paciente tem e basicamente qual o prolapso que a paciente tem. Se é prolapso, por exemplo, do compartimento anterior, ou seja, bexiga, se é prolapso do compartimento posterior, ou reto, ou se é prolapso do compartimento médio, que a gente chama, que são órgãos ali que podem ter prolapso basicamente da cúpula vaginal. Então, esses pontos ajudam a saber exatamente qual tipo de prolapso que a paciente tem. Fechado? Então, já falamos ali de quadro clínico, né? Bola na vagina. Algumas pacientes podem sentir mau cheiro, as pacientes têm dor, as pacientes podem ter dor na relação sexual, incontinência urinária, tudo isso são sintomas dos prolapsos. Beleza? Bom, vamos falar de tratamento. Existem vários tratamentos e depende muito de qual prolapso que a paciente tem e qual grau de prolapso que a paciente tem. Basicamente, a fisioterapia pode ajudar demais, né? Fortificar os exercícios que fortificam a musculatura do assoalho pélvico ajudam demais. Então, tem todos esses exercícios e algumas vezes, em situações mais graves, o tratamento cirúrgico é necessário, tá bom? Então, o médico vai te dizer que tipo de prolapso que você tem, que tipo de grau você tá, se você pode acompanhar ao longo do tempo e qual o tratamento cirúrgico, se ele estiver indicado. Beleza? Pessoal, existem outros inúmeros assuntos para falar de prolapso. Basicamente, o que eu quis trazer aqui é um resumo do que é o prolapso dos órgãos pélvicos. Isso é uma coisa que diminui muito a qualidade de vida das pessoas. Eu participei de algumas expedições cirúrgicas que a gente ia operar, por exemplo, pacientes no Mato Grosso, e eu vi pessoas que conviviam com prolapso por mais de 10 anos. E esse prolapso vai piorando, piorando. Em algumas situações você consegue ver os órgãos realmente todos para fora ali, que você realmente precisa ter um tratamento cirúrgico adequado. Beleza? Então, prolapso tem tratamento, tem profilaxia e dá para fazer com que a paciente viva uma qualidade de vida bem importante. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando de fato do nosso canal. O nosso canal tem o intuito de trazer uma série de informações ali da vida, da saúde feminina, principalmente da infertilidade, tratamentos para engravidar. Beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal, fazer parte aqui da nossa comunidade, ajuda a gente a chegar aí nos 100 mil inscritos, que é a nossa meta, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.